Começamos com uma luta de espadas frenética dentro de uma jaula, entre uma garota de óculos e Maria Chiquinhas e um homem adulto, enquanto os espectadores enlouquecem com a partida como se fosse a grande final do Super Bowl. À medida que a batalha se intensifica, pontos brancos começam a flutuar ao redor dos dois lutadores, carregando suas espadas para o máximo. A garota ataca o homem com tamanha paixão que, enquanto os aplausos e gritos de homens cheios de testosterona na plateia ficam mais altos, a fumaça se dissipa para revelar que o homem está cercado por uma aura de correntes, enquanto a garota morde a poeira como se fosse uma canção do Queen. Uma poça de sangue escorre do corpo da garota, confirmando que sua assinatura de vida chegou ao fim, enquanto seus óculos jazem quebrados no chão, assim como eu depois de ser rejeitado pela minha paixão do ensino médio. Enquanto sua alma deixa o corpo, as últimas palavras que ela profere são um pedido de desculpas a alguém chamado Ayato. Agora, finalmente, obtemos algum contexto. Um desastre sem precedentes, conhecido como Invérsia, mudou drasticamente o mundo há um século, reduzindo o poder das nações existentes. Agora que a maioria dos líderes mundiais estava tão desempregada quanto eu, um novo conglomerado, chamado Fundação Império Integrado, foi estabelecido para liderar este novo mundo, onde as pessoas tinham um senso de moralidade diferente. Mas a Invertia não foi apenas um incômodo, ela também concedeu ao mundo um novo potencial, na forma de uma espécie humana inédita, chamada Jaina Stella, que possui habilidades físicas excepcionais. Esses jovens, homens e mulheres, participam das festas, um esporte de batalha feroz que decide o status social de todos, e a maior parte disso acontece em Rika, a cidade academia na água, também conhecida como Asterisk. Um deles é Ayato, que vê um lenço voando e o segue. Curiosamente, ele o leva de forma muito conveniente à janela do terceiro andar de um prédio, enquanto ele usa seus movimentos de tartaruga ninja para balançar de um galho de árvore e sentar no parapeito, testemunhando uma cena que instantaneamente o faz atingir a puberdade ali mesmo. Uma vilã de cabelo rosa, tipo T2, está com a bunda de fora enquanto tenta se vestir e imediatamente entra em pânico ao ver Ayato. Ele tenta esconder a espada oculta em suas calças e explica que só veio para devolver o lenço dela. Ela o comanda estritamente a virar-se enquanto se cobre, após ser pega em flagrante. Ele ainda está suando como um bombeiro quando ela exige ver o lenço e instantaneamente muda sua atitude para ser mais gentil com ele por devolver este lenço que aparentemente é muito querido para ela. Percebendo que ela usa o mesmo uniforme de caveira que ele, Ayato está prestes a estender a conversa como uma estrela de reality show, mas ela ativa seu poder, sendo cercada por pontos brancos porque quer expulsá-lo por tê-la visto em uma situação comprometedora antes. Reconhecendo-a como uma estrega, Ayato pula da janela dela e desvia do ataque de fogo, apenas para ela vir atrás dele até o chão, secretamente o respeitando por ter sobrevivido a esse ataque mortal. Enquanto ela permanece determinada a cozinhá-lo como um bife bem passado por invadir o dormitório feminino, ele esclarece que é o primeiro dia dele nesta escola, e por isso tudo é um grande mal-entendido. Dando-lhe o benefício da dúvida, porque essa garota provavelmente adora um drama, ela se apresenta como Jules, da Academia Seidokan, e desafia Ayato para um duelo, fazendo com que todos os alunos aglomerados ao redor deles gravem tudo em seus dispositivos, provavelmente porque estão sedentos por algumas curtidas no TikTok. Achando tudo completamente absurdo, Ayato afirma que nem sequer tem uma espada para entreter a loucura de Jules, quando alguém da multidão lhe atira uma espada, porque ninguém quer perder a maior rivalidade do semestre. Enquanto Jules o informa da regra de que quem tiver o distintivo escolar destruído primeiro será o perdedor, Ayato aceita o duelo e ativa sua espada de segunda mão para desviar dos ataques de Jules. Todos ficam surpresos ao ver que os ataques da princesa ainda não transformaram esse novato em carvão, e Ayato começa a ganhar um respeito enorme. Quando ele finalmente revida com um movimento de dragão gêmeo que poderia tê-la colocado em seu lugar, ele recua por cavalheirismo e a derruba para desviar de uma flecha de luz que estava mirando nela. Encontrando esse suposto cara inocente em cima dela, Jules fica vermelha como Blush Fenty Beauty, enquanto ele, sem querer, agarra o distintivo escolar dela, que coincidentemente está em uma de suas sacolas de brindes. Bem quando eles estão prestes a estampar a primeira página do TMZ, Claudia Enfield, que é a representante-chefe do Lotus Vermelho, ou seja, a presidente do conselho estudantil da escola, aparece e declara o duelo inválido pela tecnicalidade de que Ayato ainda não cumpriu suas formalidades de transferência, o que significa que ele oficialmente não é um aluno de Seidokan por enquanto. Mais tarde, Cláudia balança seu físico de Lana Del Rey para Ayato, a fim de convencê-lo de que ele pode falar com ela informalmente, já que ambos são alunos do primeiro ano e da mesma turma. Tentando parecer descolada, como a heroína de todo filme de amadurecimento, Cláudia menciona casualmente que seu estilo de fala super gentil é para compensar sua personalidade de coração sombrio, pois ela é super obscura por dentro. Para provar seu ponto, ela faz a coisa mais pick-me de todas, levantando a camisa e mostrando a ele sua barriga chapada com abdominais como Kendall Jenner, enquanto Ayato surta porque já teve sua cota de nudez de colegas de classe por hoje. Ela elogia sua simplicidade, pois a acha adorável. Levando-o ao seu escritório, Cláudia inicia a orientação de Ayato, anunciando que a única coisa esperada dele como estudante bolsista transferido é vencer.
Em seguida, ela lhe fala sobre as principais academias em Asterisk, a saber, Garrudworth, Alicante, Geelong, Lewolf, Queen Vale e Seidukan, que são escolas de treinamento para os melhores Genestella de todo o mundo. Todos os anos, essas escolas lutam pela supremacia através de concursos chamados festas, onde os principais Genestella dessas escolas se enfrentam nesta versão mais sofisticada de uma rinha de galos. No entanto, Seidukan tem sofrido muitas derrotas ultimamente, e é por isso que o enviaram para cá como um caso de caridade e a última esperança deles de salvar a reputação diante de todas as outras academias nas festas. Prometendo-lhe tudo o que ele pudesse pedir se vencesse, Cláudia descobre que Ayato não tem tantos desejos, o que a faz questionar por que ele veio pra cá, em primeiro lugar, pois toda essa luta também poderia colocar sua vida em risco. Atingido por flashbacks das correntes, de Yara e da garota de óculos, Ayato confronta Cláudia com a pergunta se sua irmã Haruka também frequentou esta escola. Em resposta, ela lhe mostra o registro de uma estudante tão antigo e esfarrapado quanto um divorciado, explicando que uma garota chamada Haruka frequentou a escola aqui há 5 anos, mas se retirou 6 meses depois por motivos pessoais. Além disso, Cláudia não tem informações sobre ela, pois aparentemente não participou de nenhuma festa ou entrou em nenhum culto conhecido, o que sugere que Cláudia está mentindo. No entanto, Cláudia aponta que uma arma extremamente rara e poderosa, chamada Espada Cerveresta, foi usada há 5 anos sem nenhum registro de ter sido retirada. Mesmo assim, ela pensa que Haruka não está na Academia Seidukan agora, o que faz Ayato mudar de assunto expressando que quer escolher a Cerveresta como sua arma preferida, pois quando um irmão mais novo conseguiu superar a sombra de sua irmã mais velha, depois de entregar-lhe uma espada substituta para usar até que ela possa providenciar a Cerveresta, Cláudia lhe dá um presente de despedida, um abraço suave e caloroso, porque ela flerta casualmente com seus colegas de classe o tempo todo. Antes de partir, ela admite ter mentido sobre suas formalidades de transferência não estarem completas porque queria mantê-lo só para si, em vez de deixá-lo à mercê das Julis julgadoras. Mais tarde, Ayato é apresentado aos seus colegas de classe da forma mais anticlimática possível e é designado para sentar-se ao lado de Julis, que o agradece após a aula por ter salvado sua vida durante o duelo deles. Embora ela ainda não tenha esquecido como ele acidentalmente a tocou de forma inapropriada na frente de toda a escola e a fez perder toda a sua credibilidade, ela aceita que lhe deve um favor por ter salvado sua vida. Enquanto ela sai da forma mais diva possível, um cara amigável chamado Yabuki se apresenta a Ayato, pois estão prestes a ser colegas de quarto. Enquanto caminham juntos, Ayato tenta obter informações sobre Julis, que aparentemente não é apenas uma princesa do papai, mas pertence a uma família monarca da Europa, além de ser uma estrega, um tipo extremamente raro de Genestella. A razão pela qual Yabuki é tão conhecedor quanto Dumbledore é porque ele é membro do clube de jornalismo, mas mesmo alguém tão intrometido quanto ele não tem ideia do porquê Julis deixaria para trás uma vida de realeza para permanecer em uma escola tão competitiva. Segundo Yabuki, toda vez que um estudante tenta saber mais sobre essa princesa Diana genérica, ela lhes diz para cuidarem da própria vida, porque ela valoriza muito o conceito de limites. Não é de admirar que ela não goste de Ayato. Os estudantes que não gostavam de sua atitude de Regina George até a desafiaram para vários duelos, apenas para serem derrotados como um gamer que tem sua namorada o perturbando a todo momento. Agora que a hora da história com Yabuki acabou, Ayato o agradece por ter jogado a espada para ele mais cedo, esta manhã, durante seu duelo com Julis, porque ele reconheceu sua voz em um instante, transmitindo a ideia de que ele não é tão sorrateiro quanto pensava. Como um bom moço, Ayato explica que é muito rigoroso em devolver itens emprestados às pessoas. Eles saíram do prédio da escola quando veem 3 enormes marombados gritando com Julis por desafiar um novato para um duelo, enquanto ela deixa claro que não aceitará o duelo deles novamente, considerando que ela já esteve lá. Fez isso 3 vezes. Enquanto Ayato e Yabuki se escondem nos arbustos como 2 caras que ainda não se assumiram, Yabuki diz a Ayato que o principal idiota é Lester MacPhail, um estudante de rank 9 que é bem forte, apesar de ser inferior a Julis, que é rank 5. Enquanto Lester continua a mansplainar, ele agarra a mão de Julis e a faz derrubar seu lenço, despertando seus poderes. Julis o coloca em seu devido lugar por pensar que ela batalha por diversão, insistindo que está ali para cumprir um objetivo que ela realizará após vencer todas as festas. Enquanto Ayato observa maravilhado, como se ela fosse um show do Coldplay, ele entende que está testemunhando a Bruxa da Chama Pétala, também conhecida como a Bruxa das Chamas Resplandecentes, em toda a sua glória neste exato momento. Com outro flashback, Ayato se lembra de como Haruka uma vez lhe disse que o pai deles ficaria super irritado com ele por brigar com alguns garotos, que provavelmente estavam chamando Haruka de Bop. Acontece que o pai de Ayato o proibiu de lutar quando criança porque ele era seriamente OP, o que significava que ele poderia não apenas machucar os outros, mas a si mesmo também. Embora tudo isso pareça uma podridão cerebral esquibite para ele, Haruka promete que ele finalmente entenderá as coisas melhor quando crescer e descobrir como usar seu poder. E é por isso que ele foi parar em Seidukan, em primeiro lugar.
Quando ele faz um Uno reverso nela e pergunta sobre o propósito dela, ela responde que deveria protegê-lo. De volta ao presente, descobrimos que Ayato interveio como um cavaleiro de armadura brilhante, para resgatar a princesa, literalmente, enquanto Yabuki gravou tudo como o repórter insistente que ele é. Enquanto Lester recuava e se afastava, Julius manteve sua aura de indiferença porque sabe que Ayato logo mostraria suas verdadeiras cores e revelaria que não é tão inocente quanto Ken no filme da Barbie. Ignorando seu ato de amor duro, Ayato pergunta diretamente por que ela luta em uma escola tão implacável, e ela responde honestamente que o faz por dinheiro, porque está tão sem grana quanto eu no final do mês. Ela planeja começar com as festas Phoenix quando Yabuki aponta que é uma competição de duplas, o que significa que ela precisará de um parceiro. Mas infelizmente, essa princesa não tem um grupo de garotas para apoiá-la, e é por isso que ela não tem parceiro para suas festas ou para qualquer outra coisa. Apesar de ser uma solteira convicta, ela exige um parceiro que tenha, no mínimo, habilidades de combate de nível página 1, o que significa que ele deve estar entre os 12 melhores do placar da escola. Enquanto ela lista muitas outras qualidades impossíveis para esse parceiro, com um padrão inatingível, Yabuki recebe uma ligação do clube de jornalismo porque seu prazo está se aproximando, e ele sai correndo em uma missão de personagem secundário que ninguém realmente se importa. Assim que ficam só os dois, Ayato pergunta a Julie se ela pode mostrar-lhe o caminho para o dormitório masculino, o que todos sabemos que é um código para um booty call, mas ela inesperadamente ri dele por ainda não saber se orientar pelo campus. Em vez de se sentir intimidado pelo riso dela, Ayato se sente como um tarado, deixando-a tão constrangida quanto eu em festas universitárias, e apontando para o dormitório masculino. Mas Ayato parece estar ovulando no momento, pois a convida suavemente para lhe mostrar o campus e a cidade, já que ele sabe dar o seu tiro, cobrando o favor que ela lhe deve. Ayato finalmente a convence a ter um dia de bebê, depois da escola. Ao chegar à aula, Ayato choca a todos ao realmente obter uma resposta decente de Julius, em vez do discurso de ódio que ela geralmente lança aos outros em cada interação humana. Mas a atenção de Ayato é desviada quando outra de suas colegas finalmente levanta a cabeça da carteira, pois acabou de acordar de seu sono de bela adormecida. Ayato imediatamente reconhece a garota como Saya, sua amiga de infância que havia se mudado para o exterior há 6 anos. Enquanto Ayato a alcança como uma dona de casa real, ela revela que seu pai, um dos Genestela talentosos, tem arrasado em sua carreira, o que a faz desejar às vezes que ele desacelere um pouco. É a ambição de seu pai que a trouxe para essa escola, em primeiro lugar, mas ela também tem um desejo secreto que pretende realizar e que definitivamente não planeja revelar a Yabuki, que já começou a fazer anotações para suas notícias e adora bancar a garota fofoqueira desta escola. Acontece que Saya é igualmente identificável e icônica, pois é repreendida pela professora por faltar às aulas porque aparentemente sua cama a mantém refém. Ayato menciona o parque com um lago onde eles costumavam brincar quando crianças, quando Julius aparece depois de fazer secretamente sua rotina de skincare de 16 passos no banheiro. Quando ela está prestes a levar Ayato consigo, ela repreende Saya por meter o narizinho fofo nos negócios deles, o que faz Saya se voluntariar para mostrar-lhe o campus em vez de Julius. Enquanto as garotas entram em uma briga de gatas sobre quem vai mostrar o campus a Ayato, Cláudia aparece do nada e segura o braço de Ayato como se ele fosse seu futuro marido. Enquanto ela basicamente se esfrega nele, Ayato lhe diz para colocar alguma distância entre eles porque ele não é muito fã de demonstrações públicas de afeto, enquanto Cláudia fica desapontada com a necessidade dele de espaço pessoal. Depois de receber uma desaprovação conjunta de Julius e Saya a ideia de ela dar o tour a Ayato, ela vai direto ao assunto e lhe entrega alguns documentos. Assinar esses papéis significaria que Ayato compareceria ao teste de compatibilidade amanhã para ver se ele pode equipar a Cerberesta. Detectando uma possível treta entre Julius e Cláudia, Ayato pergunta se elas são amigas, apenas para Julius responder que são apenas conhecidas que vivem se encontrando no baile da Ópera de Viena. Assim que Cláudia se vai, tanto Julius quanto Saya ficam com inveja do corpo de Sydney Sweeney dela, enquanto ambas são retas como Zendaya, e é por isso que Ayato propõe a ideia de as duas fazerem o tour com ele juntas. Enquanto Julius mostra a Ayato todos os pontos úteis do campus, Saya também aprende sobre muitos lugares que nunca havia descoberto antes, apenas para irritar Julius ainda mais por ser uma aproveitadora. Quando Ayato sai correndo para buscar algumas bebidas para as garotas, Saya interroga Julius e descobre sobre a história dela com Ayato, recusando-se a acreditar que ela ainda consegue andar reto depois de um duelo com Ayato. Saya avisa Julius que ela pode ser poderosa, mas não é páreo para a força de Ayato, ferindo o ego frágil de Julius a ponto de ela decidir desafiar Saya para um duelo. Mas assim que Julius está prestes a fazer o anúncio oficial do desafio, as mesmas flechas de luz que a atingiram durante seu duelo com Ayato vêm em sua direção do nada. Mal conseguindo desviar delas, Julie se recompõe, pois tem sido uma mestre procrastinadora em vez de rastrear seu caçador. Ela revida contra os caras encapuzados, mas eles desviam sem esforço, quando Saya literalmente joga uma bomba neles através de seu lançador de granadas, fazendo-os cantar I Believe I Can Fly, enquanto caem, a vários metros de distância das garotas.
A luta deixa as garotas encharcadas, pois elas destruíram uma fonte que choveu sobre elas. É quando Ayato as encontra e as vê parecendo as duas garotas daquele filme de Keanu Reeves chamado Bata Antes de Entrar e viram cabeça por respeito para que elas possam se cobrir. Enquanto Jules perde a cabeça com esse momento embaraçoso, Saya tristemente admite que tem andado sem nada por baixo porque é subdesenvolvida, e é por isso que ainda não comprou na Victoria's Secret. No dia seguinte, Ayato recebe uma atualização de Cláudia sobre o trabalho feito para pegar os agressores de Jules, mas descobre que eles ainda não foram pegos porque a força policial da cidade não tem permissão para intervir nos assuntos da academia, e também porque Jules age como uma adolescente mal-humorada e se recusa a cooperar com a investigação. Quando Cláudia mostra a Ayato o outro candidato para ser Veresta, ele fica tão chocado que não consegue falar. Cláudia menciona que a compatibilidade deles com a arma Ordelux seria medida, e se exceder 80%, eles teriam permissão para retirá-la. Seguindo a política de Lester I, Lester segura a Cerveresta, enquanto Ayato pensa que sua irmã pode ter usado a mesma arma alguns anos atrás. À medida que a aura da espada se ativa, Ayato tem um flashback, porque reconhece a aura da corrente de algum lugar. Ayato volta a si e observa Lester ser completamente péssimo em ser compatível com a espada Cerveresta. Enquanto Lester tenta se impor sobre a espada como um homem repugnante, ele perde todos os pontos de aura, pois até a espada o rejeita, jogando-o fora como um lenço de papel usado. Enquanto a espada fica irritadiça devido às travessuras de Lester, Ayato intervém como um Sigma e desvia da espada que está levitando no ar como o Superman, atacando-o várias vezes. Mudando do modo de defesa para o de ataque em segundos, Ayato desenvolve uma personalidade machista e finalmente consegue segurar a espada incontrolável, empurrando-a para o chão para nerfá-la. Acontece que sua compatibilidade com a Cerveresta é de 97%, o que o torna uma lenda viva como Elvis aos olhos de todos os presentes. Enquanto Cláudia brinca de enfermeira atrevida com ele e enfaixa sua mão ferida, ela lhe pede para dedicar um pouco de seu tempo a ela esta noite e o convida para seu dormitório. Quando ele bate a porta, ela está lux maxing no chuveiro e sai em um roupão que faz um trabalho precário em esconder seus atributos. Enquanto ela o faz se sentir bem-vindo em seu quarto, Ayato percebe que essa acomodação chique é um benefício de ser um estudante de alto escalão e que todos os alunos de página 1 recebem quartos privados, saídos diretamente de uma revista de estilo de vida. Enquanto ela admite gostar do trabalho que vem com a presidência do conselho estudantil, ela cruza as pernas sugestivamente porque sabe o caminho certo para o coração de um homem. Enquanto Ayato luta para esconder o monstro em suas calças, ela mostra a lista de estudantes que se alistaram em uma festa Phoenix, mas tiveram que se retirar devido a lesões, o que explica por que Jules também está na lista de alvos de alguém. Cláudia acrescenta que o comitê disciplinar da academia suspeita de Lester e seu parceiro gordo, Randy, por jogo sujo, pois eles não têm alibis para o horário do ataque recente. Infelizmente, nada pode ser feito para controlar esses encrenqueiros por enquanto, já que não há provas suficientes contra eles. No entanto, Julius é muito provavelmente o próximo alvo deles, e é por isso que Cláudia pede a Ayato que permaneça ao lado da princesa por enquanto, como seu guarda-costas pessoal, pois ele é o único que ela consegue tolerar respirando o mesmo ar que ela. Mantendo a pose de mãe do grupo, Cláudia afirma estar preocupada com Julius, pois ela supervisiona e protege o corpo estudantil, ao mesmo tempo em que se mantém fiel ao seu objetivo pessoal, assim como os demais alunos desta academia. Agora que terminou de falar de negócios, ela parte para os negócios sujos, oferecendo-se como recompensa pelo favor que Ayato lhe está concedendo ao proteger Julius. Subindo em cima de Ayato, praticamente sufocando-o com seus McMuffins, ela lhe oferece um Happy Meal, mas ele foge como um covarde. Parece que Ayato terá um No Nut November bem difícil, pois na manhã seguinte ele é cumprimentado por Julius, que está vestida de forma muito fofa e elegante para o dia deles na cidade. Ele a elogia como um cavalheiro, enquanto ela entra em pânico por não saber como receber um elogio. Ela começa o tour mostrando-lhe o palco principal, que é a maior plataforma em toda a Asterisk e o local para todas as finais da festa. Além disso, a Asterisk possui outros 3 palcos de grande escala, 7 palcos de tamanho médio e muitos palcos. Como um verdadeiro pacifista, Ayato comenta que não gostaria de viver numa cidade com tantos palcos, pois duelos acontecem lá o tempo todo. Concordando com ele, Julie para num restaurante de fast food que é basicamente uma imitação do McDonald's, e decide almoçar ali. Enquanto Ayato observa fazer amor com seu hambúrguer, ele questiona se ela é realmente uma princesa por causa de suas roupas descoladas. Ela explica que seus amigos de casa recomendaram o lugar, o que surpreende Ayato, pois ele nunca imaginou que alguém com a energia de Jughead Jones também pudesse ter um grupo de amigos. Ficando sério, Ayato levanta o ponto de Cláudia e a persuade a não ficar sozinha o tempo todo, pois é inseguro para ela, mas ela resiste porque não quer mudar seu estilo de vida por causa de alguns perdedores que se acham um Assassin's Creed. Assim que ela termina seu discurso sobre como é uma mulher forte e independente, Lester se aproxima sorrateiramente, pois estava bisbilhotando como o FBI. Repetindo como um disco quebrado, ele insiste que Julius deveria duelar com ele novamente para finalmente satisfazer seu frágil ego masculino.
Ayato então o confronta, criticando Lester por fazer uma cena em público, especialmente quando todos sabem que Julius tem estado em perigo ultimamente. Ayato o despreza como Kendrick e se recusa a duelar desnecessariamente. Enquanto Lester começa a irritar de raiva, seu parceiro o acalma, garantindo que todos sabem que ele é respeitoso o suficiente para não fazer ataques furtivos a ninguém e lutar com honra através de duelos. Depois que Lester e sua gangue finalmente vão embora, Ayato e Julie passam o resto do dia se divertindo e saindo como um casal de Instagram. Eles estão passando por um parque quando vem um grupo de garotos gritando uns com os outros, como se estivessem tendo uma batalha de rap improvisada. Julius diz a Ayato que são estudantes da academia LeWolf. Enquanto Ayato se aproxima para ver por que estão todos travando, Julius avisa Ayato que é um sinal forjado, pois é um truque comum usado pelos alunos da LeWolf para encenar uma briga e atrair seu alvo, para então cercá-los, enquanto atiram uma flecha de luz em Julius. Ayato supõe que eles eram os agressores quando Julius explica que eles geralmente fazem essas tarefas sujas quando alguém lhes promete dinheiro. Planejando assar esses bandidos como churrasco no 4 de julho, ela lança chamas contra eles até que todos se tornem uma pilha de lixo queimado, após o que ela escolhe um deles para perguntar quem mandou atacá-la. O cara com o moicano não parece tão gangster agora, enquanto explica que não conhecia o sujeito que os pagou, exceto que ele era alto, corpulento e vestido todo de preto. Exatamente o meu tipo. O cara do moicano ainda está resmungando como um idiota quando avista o homem misterioso escondido atrás de algumas árvores e aponta em sua direção, fazendo com que Julius o persiga como um policial persegue um rato de rua. Uma vez na floresta, o sujeito continua a atacá-la, e quando Ayato corre em sua direção, eles percebem que na verdade são 3 pessoas vestidas como ninjas e sedentas por sangue, quase alcançando Ayato também. Assim que nossos tartarugas ninja escapam, Julius olha para Ayato, cujas roupas estão rasgadas a essa altura e até sua espada foi destruída no processo de desviar de uma flecha de luz. Antes de seguirem caminhos separados, Julius diz a Ayato para ir ao quarto dela mais tarde, porque essas garotas simplesmente não podem encontrar caras em cafés como pessoas normais. Quando Ayato faz a visita noturna, a primeira coisa que ela lhe pede é para tirar a roupa para ela. Enquanto ele entra em pânico com a mudança repentina de comportamento dela, Julius percebe que está parecendo muito fácil no momento e esclarece que o chamou ali para consertar suas roupas rasgadas. Compreendendo que Julius não queria ficar ainda mais em dívida com ele, Ayato entrega-lhe sua camisa, que ele começa a costurar como uma avó. Ele supõe que costurar é outra habilidade que Julius aprendeu com suas amigas de casa e pega uma fotografia emoldurada que mostra Julius quando criança com todas as suas antigas amigas. Como se já não estivesse transmitindo uma forte energia de vovó, Julius começa a narrar uma história de infância, que Ayato nem sequer pediu, enquanto ela lhe conta como costumava sair sorrateiramente do palácio quando criança para explorar a cidade. Um dia, ela se perdeu nos cortiços e percebeu que não estava mais no Kansas, quando um grupo de arruaceiros a encurralou num beco escuro e tudo o que ela pôde fazer foi soluçar impotente. Ela realmente pensou que estava perdida quando algumas garotas intervieram e salvaram sua bunda real, tornando-se suas amigas para a vida toda. Essas garotas eram de um orfanato no cortiço e nem sabiam na época que Julius era na verdade uma princesa. Mas as freiras devem ter sabido porque nada passa despercebido por uma freira. Embora o orfanato fosse financiado por uma organização estabelecida em nome da falecida mãe de Julius, ele perdeu seu financiamento ao longo dos anos, e é por isso que Julius está aqui em Asterisk para ganhar dinheiro suficiente para a sobrevivência de suas irmãs de alma sem pais. Ayato também tem pensado o que nós temos pensado, ao apontar que ela é literalmente uma princesa. E é por isso que ela não deveria ter que ganhar dinheiro, mas simplesmente usar a riqueza de seu país para financiar o orfanato. Mas Julius prova que esse processo de pensamento camponês está errado, ao explicar que não pode usar a riqueza do país como bem entende, porque seu país está sob um regime fantoche, uma fundação empresarial integrada que não financiará um orfanato que não seja lucrativo para eles. Julius continua a tagarelar sobre como todos são usados como animais de circo para vir a esta cidade e lutar uns contra os outros para o entretenimento das pessoas, apenas para que os boomers possam ganhar todo o dinheiro. Mas Julius também está aqui para trilhar seu próprio caminho e alcançar aquele estilo de vida milionário, apenas para garantir a sobrevivência de suas amigas do orfanato. Agora que a camisa de Ayato foi consertada e eu já estava entediado de morte, ela lhe devolve a camisa, explicando também que seu lenço significa muito para ela, porque suas amigas do orfanato o deram a ela há alguns anos no seu aniversário. Todas as garotas se revezaram bordando aquele lenço, mas ele significa muito para Julius, que sempre o mantém consigo. Na manhã seguinte, Ayato lança um olhar furtivo para Julius, que lê secretamente um bilhete que supostamente a pedia para ir a algum lugar sozinha. Ela age com indiferença na frente de Ayato e, mais tarde, sai da aula mais cedo como se fosse encontrar seu contato secreto. Decepcionado que Julius tenha voltado aos seus velhos hábitos solitários, Ayato a dedura para Cláudia, sem saber que dedos duros se dão mal. Cláudia e Yabuki supõem que a carta era das pessoas que estavam atrás de Julius, o que faz Ayato mergulhar ainda mais em sua decepção narcisista sobre por que ela não o procurou primeiro sobre o assunto.
Tirando-o de sua fase de ouvinte de Billie Eilish, Claudia o assegura de que Julius deve ter mantido isso em segredo para protegê-lo, o que prova o quanto ela realmente se importa com ele. Isso lembra estranhamente de como ele e sua irmã haviam jurado proteger um ao outro. Impulsionado por uma necessidade desesperada de validação feminina, Ayato sai correndo da escola para ir atrás de Julius e ajudá-la, enquanto Claudia lhe entrega a Serveresta, para iniciar oficialmente sua jornada de ser um cara vitorioso. Enquanto ele faz uma corrida Naruto em direção a Julius, ele a agradece silenciosamente por lhe mostrar o que ele deveria fazer e por resolver sua crise existencial. Julius aparece em um antigo canteiro de obras completamente sozinha, apenas para ser atingida por uma enorme rocha de detritos. Ela se protege sem esforço e desafia seu oponente a aparecer. O sujeito finalmente se revela como um perdedor qualquer chamado Silas Norman, que é um dos capangas menos notáveis de Lester. Acontece que Julius foi inteligente o suficiente para adivinhar seu verdadeiro inimigo na forma de Silas, pois ela notou um deslize na língua dele quando ele impediu Lester de agir, revelando o fato de que ele estava presente durante o ataque a Julius quando ela estava prestes a duelar com Seiya. Agora que ela sabe quem é o impostor Among Us, ela elogia Ayato por armar para Lester e criar uma situação dramática que revelou as verdadeiras intenções de todos. Agora que Silas revelou a história de como ele é o vilão que quer que Julius se retire da Fênix, Julius saca sua espada para ativar seu modo odiadora de homens, quando Lester faz uma aparição surpresa. Ele não só viu as verdadeiras cores de Silas, mas também foi enganado para aparecer aqui, pois lhe disseram falsamente que Julius havia aceitado seu duelo e queria lutar com ele ali. Enquanto Julius atualiza Lester sobre como seu suposto melhor amigo tem vendido seus próprios colegas de escola para fazer o trabalho sujo de outra academia, Silas anuncia descaradamente que planeja incriminar Lester por todos os ataques a Julius e sua eventual morte, o que provoca a fúria de Lester. Sacando sua arma, em poucos instantes ele é cercado pelos homens encapuzados de Silas, que tiram suas vestes para mostrar que são, na verdade, marionetes controladas por Silas. Lester os manda voando com um único ataque, mas esses caras são imparáveis como aquela música da Cia, e começam a atirar em Lester, como se estivessem em uma escola de ensino médio na América. Quando Lester se levanta novamente, Silas o cerca e arrulha-os com 128 de suas imitações de Exterminador do Futuro. Lester é enterrado sob a pilha de marionetes como um jogador de rugby, enquanto Julius resiste bravamente, mas apenas até uma bala atingir uma de suas coxas grossas. Enquanto ela é arremessada contra uma parede de uma forma que ela definitivamente não gosta, Julius banca a detetive e se gaba de ter descoberto que Silas está trabalhando para a Academia Alicante, pois só eles têm o potencial de produzir em massa tais armas para resistir. A Genistela, chutando sua coxa ferida por diversão, Silas ordena que seus soldados, faça você mesmo, acabem com Julius quando Ayato aparece para salvar o dia e satisfazer seu complexo de herói. Mesmo tendo salvado sua bunda bonita pela milionésima vez, Julius ainda age como uma Karen, e argumenta que é capaz o suficiente para lidar com isso sozinha, quando todos sabemos que ela está mentindo. A resposta dele é a mais brega de todas, pois ele lhe diz que, embora ela esteja protegendo aqueles órfãos, ela também precisa de alguém para protegê-la, o que se alinha com o novo propósito de Ayato de usar seus poderes para ser um bom garoto e proteger sua equipe. Agora que ele finalmente a fez corar, ele volta sua atenção para Silas, que libera todos os seus soldados sobre Ayato. Usando sua nova Serveresta, Ayato carrega Julius em um braço e acaba com todo o exército de Silas com o outro em segundos, ganhando pontos de aura infinitos para a vida toda. Mas Silas é um daqueles caras que simplesmente não sabem quando desistir, e é por isso que ele reagrupa seu exército e parte com tudo para o próximo ataque. Pena que Ayato não só desvia, mas também liga os pontos de que Silas está usando uma visualização no peito para controlar seus Joes. Depois disso, Ayato usa sua Serveresta para jogar Fruit Ninja com o exército de Silas, fazendo-o trazer um enorme boneco que é tão gigante quanto o meu ego. Enquanto Ayato despedaça o boneco gigante membro por membro nessa luta de chefe, Silas começa a bater suas metas de passos diários, pois é hora de ele fazer uma saída. Com Silas voando para longe nas costas de um de seus soldados, Julius finalmente decide ser útil e usa seus poderes para levar Ayato voando para alcançar Silas e fatiar seu último soldado. Enquanto Silas cai do céu como minhas notas, ele sobrevive à queda por ser um Genistela, mas já tem Claudia esperando por ele com suas armas, porque ela também precisa de um brinquedo de menino para brincar. Ainda levitando daquele jeito, Ayato e Julius desfrutam da gloriosa vista de um belo pôr do sol, olhando nos olhos um do outro quando algo atinge Ayato, fazendo-o gritar porque algumas correntes invisíveis parecem envolvê-lo e sufocá-lo. Depois de desmaiar, Ayato se lembra do momento em que Haruka o sentou um dia, quando eram crianças, pediu desculpas a ele e então liberou a aura da corrente sobre ele, o que o fez sentir-se preso e sufocado, pois ela estava usando suas algemas circulares para aprisionar sua força selvagem que o torna tão OP.
Depois disso, Haruka o abraçou, disse que o amava antes de se despedir, porque ela estava aparentemente indo para algum lugar para protegê-lo. Quando Ayato retorna à consciência de sua viagem pela memória, Julius está pairando sobre ele como uma mãe preocupada e o assegura de que Cláudia já enviou ajuda. Como Ayato nem sequer tem forças para se levantar ou se mover, ele permanece imóvel no colo de Julius, o que ela, honestamente, não se importa. Julius pergunta a Ayato quem colocou o feitiço de restrição nele e segura seu rosto para fazê-lo olhar em seus olhos, e é por isso que ele admite que foi sua própria irmã, cujo poder era o aprisionamento, a capacidade de ligar forçadamente qualquer coisa. Basicamente, ela colocou um bloqueio parental no verdadeiro poder de Ayato, e é por isso que ele só pode usá-lo por um tempo limitado. Ele durou 5 minutos hoje, o que é mais do que se poderia dizer da maioria dos caras. Mas é o tempo mais longo que ele usou seu poder antes de ser restringido. Ele realmente não sabe por que sua irmã fez isso com ele, porque ela desapareceu há 5 anos, mas ele entende que ela deve ter tido uma razão sólida. Agora que ele está praticamente em seu colo como um amante, ele se oferece para ser seu parceiro na Phoenix Festa, embora ele esteja longe de ser o homem dos seus sonhos. Embora ela aprecie sua oferta, ela tenta fazê-lo entender que seu poder normal não será suficiente para as festas, e usar seu poder selvagem o esgotaria após cada partida, o que ela não quer que aconteça. Mas ele está tão caidinho por ela agora que não se importa com nada disso, fazendo o rosto dela ficar vermelho como um tomate com maquiagem enquanto ele a provoca para sua diversão. Como ela finalmente cede porque está no cio, eles concordam em ser parceiros para a Phoenix Festa. Por outro lado, Silas é caçado por Cláudia, que o captura antes de entregá-lo à força secreta de Seidu-Khan, chamada Shadow Stars. Um deles é ninguém menos que Yabuki, que sabe que Cláudia não está tornando o assunto público porque ela planeja manter a Academia Alakant em dívida com Seidu-Khan. Enquanto ambos tramam e pensam que são muito espertos por terem conseguido juntar Ayato e Julius, a Academia Alakant os espiona como FBI através de uma câmera de rua CCTV, pois eles coletaram dados sobre as técnicas de luta de Seidu-Khan para treinar ainda mais seus super soldados. Entrando em uma reunião onde os presidentes do conselho estudantil de todas as academias compareceram, Cláudia é recebida por Ernest, o presidente do conselho estudantil da academia Garardworth. Todos estão presentes, exceto a presidente de Queen Vale, que está matando aula, por ser famosa e estar em sua turnê europeia. Isso faz com que o presidente da Wolf, com sua aparência zangada, a despreze, mostrando que ele está sempre bravo com o mundo, provavelmente porque seus pais o chamaram de Dirk. Ernest o repreende por esse comportamento de hater, mas Dirk parece estar de TPM hoje e continua a desrespeitar a presidente ausente, o que faz Ernest bater de frente com ele, irritando-se com a tentativa dos garotos de mostrar o quão machos eles são. Fan, que é o presidente em Geelong, lhes dá um aviso final para calarem a boca e se sentarem como bons meninos. Cláudia é questionada sobre a nova aliança entre Alakant e Seidu-Khan, e ela confirma que enviará engenheiros para Alakant para desenvolver novas armas Orga Lux. O que é um bom negócio, pois Seidu-Khan pagará a maior parte do projeto em troca do uso da tecnologia de ponta de Alakant. Agora que está estabelecido que Cláudia é uma beleza butilicious com inteligência, Sakon, o presidente da academia Alakant, propõe o uso de inteligência artificial em Asterisk e suas festas. Mais tarde, Ayato está correndo para a aula como eu todas as manhãs depois de gravar minha rotina matinal, quando ele esbarra em uma garota nova da escola e a colisão deles causa a liberação de uma tonelada de energia, mostrando o quão poderosos ambos são. Depois de verificar como ela estava e pedir desculpas, ele lhe oferece a mão para ajudá-la a se levantar, enquanto ela continua a corar intensamente, como se ele estivesse oferecendo sua virgindade em vez de sua mão. Enquanto Ayato nota algo preso no cabelo dela e o remove da maneira mais charmosa, ela o agradece de um jeito que me convence de que essa garota está totalmente caidinha a essa altura. Mas o momento deles é interrompido por um boomer, chamando a garota cujo nome é Kirin, após o que ela sai correndo, deixando Ayato para trás, que de repente se lembra que deveria encontrar Julius, e deve estar literalmente queimando de raiva agora por causa do quanto ele a fez esperar. Quando eles ensaiam para a Phoenix Festa, eles fazem sua própria versão estranha de preliminares, atacando um ao outro inesperadamente e ficando animados quando o outro desvia ou mostra movimentos impressionantes. Embora Julius lute bem, Ayato sempre consegue superá-la de uma forma ou de outra, e eles percebem que ele pode lutar facilmente por 3 minutos sem ativar seu selo. Após a luta, eles discutem os melhores lutadores do jogo das festas, e Ayato menciona uma garota chamada Ofélia, que é da Wolf e venceu 2 festas Lindworm consecutivas, o que leva Julius a um estado de silêncio. Voltando ao seu eu normal em segundos, Julius aponta que uma coisa a seu favor é que Ayato é subestimado até agora porque ninguém conhece seu verdadeiro potencial ainda. Ela sugere não mostrar todo o seu poder mesmo usando a Cerverista para que ele possa ter um momento psicológico com seus oponentes nas festas, mas ele diz que a espada não o aceita como seu portador quando ele está em modo médio. No entanto, ela o instrui a manter seu verdadeiro poder em segredo,
porque falta um mês inteiro até a Phoenix Festa. Mais tarde, eles são acompanhados por Lester e Saya, onde Saya reclama que Julius tem monopolizado Ayato, mantendo-o trancado em um quarto com ela depois da escola, onde ela afirma que eles ficam. Enquanto Julius grita de volta para Saya por chamá-la de fácil, Lester agradece a Ayato por ter salvado a todos naquele dia, pois ele havia saído recentemente do hospital. Como se a sala de treinamento de Seidukan já não fosse um mercado de peixe, Cláudia também entra com 2 estudantes de Alakant chamados Camila e Ernesto, que foram os mesmos responsáveis pela conspiração de Silas e os que espionavam Cláudia através de uma câmera de rua. Eles estão aqui para assinar o contrato hoje, e Ernesto afirma que queria dar uma olhada em Ayato pessoalmente porque ela quer ser destruída por ele, assim como ele destruiu seus soldados. Enquanto Julius e Saya ficam protetoras com seu musculoso favorito, Ernesto se aproxima de Ayato para sussurrar uma ameaça em seu ouvido antes de lhe dar um beijo na bochecha, fazendo o que nenhuma das garotas perdedoras da Seidukon conseguiu fazer até agora. Deixando Julius e Saya com ciúmes, Ernesto se faz de boba, enquanto Camila se desculpa por seu comportamento atrevido e sedento. Ela também nota a arma de Saya e a chama de 6-7, devido às suas falhas estruturais, mas Saya não gosta que alguém critique a arma de assinatura de seu pai, o que piora ainda mais quando Camila abertamente odeia seu pai, já que ele foi cancelado por Alakant por seu comportamento bastante problemático. Agora que Camila e Ernesto deram a Saya a motivação, ela decide participar da Phoenix Festa também para vencê-las lá. Ela automaticamente assume que Ayato seria seu parceiro, mas é aí que Julie intervém, pois ela não pode ter uma vilã de bolso roubando seu homem. Enquanto as garotas brigam por Ayato como se fosse uma história em quadrinhos do Art, Lester sai da sala de treinamento com vergonha alheia. Mais tarde, Ernesto admite que precisa de mais dados sobre Ayato, e é por isso que ela vai causar uma cena novamente para ver do que ele é capaz. E a Book está atualizando Ayato sobre como Camila e Ernesto pertencem ao grupo mais poderoso dentro de Alicante, quando eles ouvem Kirin sendo esbofeteada por seu tio Boomer. E é por isso que Ayato interfere, porque ele simplesmente não consegue cuidar da própria vida. Dizendo a Ayato para se afastar, o tio de Kirin, também conhecido como Kuichiro, insiste que ele deve ficar fora disso porque é um assunto de família, mas quando ele vê que Ayato está com a Servia Rester, ele promete nunca recorrer à violência com Kirin. Mas, como sempre, há uma pegadinha. Ele deve vencer um duelo contra Kirin, que aparentemente não sabe dizer não ao seu tio assustador. Ela o desafia para um duelo, e ele aceita porque não favorece a Devi, como qualquer pessoa sensata. Enquanto os dois lutam na frente de toda a escola, Julius os flagra e fica irritada com Ayato por desafiar suas instruções de evitar duelos. E a Book também está lá como um informante, coletando informações sobre os movimentos reais de Ayato, e informa a Julie que Ayato está enfrentando a velocidade da lâmina relâmpago, que acaba derrotando Ayato porque ela come homens como ele no café da manhã. Assim que o duelo termina, Ayato está prestes a desmaiar quando Kirin se desculpa e segue seu tio como um cachorrinho. Julius, por outro lado, o leva embora para que os outros não descubram sobre seu selo, enquanto também tem um Menti-Bi por ele ter duelado com o estudante número 1 de Seituken. Essa estudante número 1 é aparentemente submissa, pois ela deixa seu tio mansplainar sobre como ser a melhor estudante em Satacon, mesmo ele não sendo um Genistela. Enquanto isso, Julius se mostra uma garota de garotas ao elogiar Ayato por tentar proteger Kirin de seu tio predador. Ela também está secretamente desapontada por ele ter perdido neste duelo, porque no fundo ela estava torcendo por ele. Quando Julius menciona que Kirin tem literalmente 13 anos, Ayato fica surpreso porque da última vez que a viu, ela estava emanando uma forte energia de Kylie Jenner. Julius o atualiza sobre como Cláudia está logo abaixo de Kirin no ranking, mas ao contrário de Kirin, que não possui uma arma Orgolux, Cláudia é dotada não apenas por um Orgolux, mas também a capacidade de ver até 10 segundos no futuro, o que significa que ela literalmente tem uma previsão mágica como a Doja Cat. Agora que Ayato revelou a cobertura deles como um novato, Julius decide mudar a estratégia para a Phoenix Festa depois de conseguir um novo emblema escolar para ele, porque o antigo foi destruído como sua aura em seu duelo com Kirin. Para isso, ele aparece no espaço de descanso para membros do conselho estudantil, onde Cláudia está tomando sol à beira da piscina, como se estivesse estrelando um episódio de The White Lotus. Quando ela lhe entrega o emblema, ele se pergunta de qual de suas muitas curvas ela o tirou, enquanto ela se senta com ele e menciona Kuichiro. Ele é aparentemente um funcionário da empresa mãe de Seidukan, onde é um executivo de caça-talentos, o que explica por que ele é um sujeito tão desprezível. Ele não apenas extorque sua pobre sobrinha por um assento no conselho de diretores, mas também é super dalulu, porque você só consegue chegar ao conselho depois de passar por múltiplos programas psicológicos e ter seus desejos pessoais apagados, o que parece uma tarefa impossível para este sujeito egoísta. Explicando por que ela é literalmente a Wikipédia sobre este assunto, Cláudia casualmente compartilha que sua mãe também é uma executiva, antes de pular na piscina, provavelmente para que Ayato não consiga ver suas lágrimas sob toda aquela água da piscina. De volta ao seu dormitório, Kirin o visita para agradecer por sua gentileza. Quando Ayato flagra Yabuki e os outros ouvindo suas conversas, ele a leva para uma caminhada para se afastar dos olhos curiosos e irritantes de todos,
onde ela admite que seu pai era um homem muito rigoroso e é por isso que ela está andando com um cara assim pela primeira vez. A Virgem Kirin também fica animada porque Ayato usa um estilo de luta de espada antigo, assim como ela, e revela que sua autoestima é muito baixa. Ela também compartilha que obedece a Kushiro para salvar seu pai, apesar do fato de ele odiar os Genistela. Vendo como Kirin é patética e solitária, Ayato a convida para suas sessões de treinamento com Julius, mas ela recusa, porque seu tio a ordenou a não interagir com outros Page Ones. Muito convenientemente, Ayato oferece a ela sessões de treinamento individuais logo pela manhã, que ela aceita facilmente, juntando-se ao fã-clube Eu Tenho Uma Paixão por Ayato. Ayato acaba de deixar Kirin em seu dormitório quando sai ao embosca, pulando de uma árvore como o Batman e o interrogando sobre quem é sua nova ficante. Ela também quer uma resposta sobre se ele será seu parceiro para a festa, e ele a rejeita porque Julius é mais encorpada e o reservou primeiro. Enquanto Saya se sente pressionada por ter o corpo de uma criança pequena, o que não é nada comparado a Kirin, que está na mesma série que ela, Ayato aponta que ela também é uma princesinha do papai, assim como ela. No dia seguinte, Julius encurrala Ayato na cafeteria para confrontá-lo sobre seus encontros secretos com Kirin, mas ela acidentalmente lança a mão para pedir um curry realmente picante que pode dar trabalho a qualquer mukbanger. Enquanto Ayato lhe conta o que está acontecendo da maneira mais despreocupada, ela finge comer o curry picante como se tivesse nascido indiana. Mas Ayato consegue ver através dela, e é por isso que ele a convence a trocar de pratos com ele, criando um momento em que ambos têm a possibilidade de acasalamento por causa do curry, exceto que Ayato acaba gritando depois de dar a primeira mordida. Por outro lado, Camila acorda Ernesto, que estava tirando um cochilo no laboratório deles, informando-a de que os caras da Tenório que ela agitou já estão em movimento. Juntas, elas observam Ayato e Kirin em sua corrida matinal, alheios ao fato de que estão prestes a ser atacados pelos caras da Tenório enviados por Ernesto. Como estão correndo em um nevoeiro denso esta manhã, Ayato brinca que eles deveriam dar as mãos para não se perderem, mas Kirin está tão desesperada que leva a sério e acidentalmente parece uma gansa solta. Assim que o nevoeiro se dissipa, eles encontram barricadas à frente e sentem olhares sobre eles, exceto que seus oponentes não são inimigos desta vez, porque um grupo de criaturas parecidas com dinossauros os cerca, pois aparentemente veem Ayato e Kirin como seu cereal matinal. Antes de admitir que essas criaturas são secretamente fofas, Kirin observa Ayato, que consegue cortar um membro apenas para descobrir que eles se regeneram como Deadpool. Então, ela finalmente intervém como a Girl Boss, que é, e corta uma criatura em pedacinhos como um chefe de sushi. Isso parece funcionar para eles, pois ela suspeitava que tinha um núcleo e o destruiu, fazendo com que o resto das criaturas Jurassic falsificadas fugissem, dando a Ernesto a oportunidade de esfregar a derrota dos caras da Tenório na cara deles mais tarde. Quando Ayato elogia seu olhar aguçado, Kirin humildemente menciona que geralmente é boa em detectar essas coisas. Ayato pega o pedaço do corpo da criatura e percebe que é sintético, o que significa que este negócio obscuro está gritando o nome de Alacante por toda parte. A cena de Sherlock Holmes e Watson deles é interrompida quando as criaturas retornam e fazem um ataque surpresa, fazendo Ayato pular e desviar delas, cruzando acidentalmente a barricada de segurança. O chão sob seus pés desaba e ele começa a cair no abismo quando Kirin agarra sua mão e tenta puxá-lo para cima, mas ela claramente não é feita para esse tipo de levantamento pesado, e é por isso que o chão sob ela também cede, e ambos caem como Humpty Dumpty. A reação de Ernesto e Camila a essa queda durante sua vigilância revela que esta foi apenas a primeira parte do plano de Tenório, e que há coisas ainda mais complicadas reservadas para os dois lutadores mais OP de Seidukan. Depois de cair em uma água mofada que deve estar cheia de E. coli, Ayato ajuda Kirin a sair porque ela não sabe nadar. Ele comenta sobre o quão enorme é a área, mas essa rainha Dalulu pensa que ele está falando sobre seus Tiggle-Bitties em vez disso. Nenhum deles tem tempo suficiente para corar, no entanto, pois um monstro tipo Loch Ness avança contra eles de dentro da água, emanando a mesma energia das criaturas jurássicas que enfrentaram acima do solo. Ativando o server esta, Ayato entra em modo selvagem com outra vilã em seu braço desta vez. Ele mal havia desviado do monstro que ainda estava circulando ao redor deles, quando Kirin decide que este é o momento perfeito para fazer um escândalo sobre como ela não pode tolerar que outra pessoa se sacrifique para salvar alguém tão inútil quanto ela. Ayato é mais gentil do que isso e oferece a ela algum conforto esfregando sua cabeça. Depois de lhe dar uma palestra motivacional feminina, ele a faz pousar e ela aponta que o núcleo do monstro está se movendo dentro dele em vez de ficar em um único ponto. Tendo uma ideia, ele libera seu poder e expande a Suffy Arrester para que cresça o dobro de seu tamanho, provando que ele é um crescedor, não um mostrador. Assim que ele fileta a besta ao meio, como eu faço com frango desossado, seu feitiço de aprisionamento se ativa e ele desmaia como garotas, depois de ficarem muito tempo no sol. Assim que ele recupera a consciência, Ayato e Kirin tiram suas roupas para deixá-las secar,
de costas um para o outro, enquanto Ayato compartilha como sua própria irmã o Nerfou. Kirin se pergunta por que ele iria tão longe a ponto de lutar se é tão problemático para ele, e ele responde que faz isso para ajudar Julius. Ele faz um Uno reverso nela e pergunta por que ela luta nesta escola, e ela responde que faz isso para salvar seu pai, que está atualmente detido como criminoso. Ela acrescenta que 5 anos atrás, alguém invadiu uma loja onde Kirin e seu pai estavam e levou a pequena Kirin como refém, o que levou o pai de Kirin a matar o homem em legítima defesa. Mas ele foi sentenciado a viver a vida de Orange is the New Black porque era um Genistela, que deveria ser mais responsável com seus poderes. Ela se arrepende de ter congelado no lugar naquele dia como uma covarde, pois poderia ter parado o agressor sem causar um banho de sangue. Agindo como um sabichão, Ayato tenta fazê-la entender que seu tio manipulador está se aproveitando dos problemas dela com o pai para impulsionar sua própria carreira, e que ela deveria escolher seu próprio caminho com o apoio de Ayato, é claro. Como se toda a interação já não fosse quase assustadora, ambos ficam constrangidos ao se verem de roupa íntima, e Kirin menciona que gosta que ele acaricie sua cabeça para confortá-la, porque isso é algo que seu pai também costumava fazer. Antes que eu pudesse desmaiar de vergonha alheia, os serviços de resgate felizmente aparecem lá e os levam de volta para Seidukan. Kirin finalmente ganha coragem, agora que tem um garoto grande a apoiando, e finalmente para um soco que seu tio está prestes a desferir em seu rosto antes de se desculpar com ele antecipadamente e abandonar seu velho e sentimental eu, para finalmente duelar com alguém de sua própria escolha. Todos nós sabemos quem é essa pessoa de seu agrado, porque esta garota é uma mina bem previsível. No próximo duelo de Kirin com Ayato, Cláudia tem um palco inteiro montado para o show, enquanto Ayato não está usando seu server extra desta vez para que ele possa igualar a velocidade dela. Lester, Julius, Saya e Yabuki também estão assistindo a luta, porque nenhum deles tem energia de personagem principal suficiente. Saya solta a fofoca de que Ayato já enfrentou um oponente muito mais formidável antes, que não é outro senão sua própria irmã, Haruka. Acontece que Ayato realmente elaborou uma estratégia desta vez, pois ele pegou emprestado Orga Luxis de Lester e Yabuki, que ele usa para tornar a luta complicada para Kirin, eventualmente a Sumo arremessando em seu caminho para a vitória. Após a luta, Kirin pede para se juntar às sessões de treinamento de Ayato com Julius, agora que ela não está mais sendo atrapalhada por Kuichirou. Como se fosse um sinal, Kuichirou aparece para levá-la embora agora que ela sofreu uma derrota, mas Ayato intervém para defendê-la. Quando Kuichirou se rebaixa a ponto de ameaçar contar a todos sobre os problemas de Kirin com o pai, Cláudia solta o nome de sua mãe como uma Nepo Baby loira, o que é suficiente para calá-lo. Enquanto Ayato faz seu carinho na cabeça de Kirin mais uma vez, eles finalmente passam a se chamar pelo primeiro nome, o que Saya observa em silêncio. Por outro lado, Ernesto não apenas enfraqueceu a facção Tennoryuu de Alakan devido ao seu fracasso, mas também reuniu informações suficientes sobre Ayato para derrubá-lo na Phoenix Festa. Enquanto isso, Saya oferece a Kirin para ser sua parceira de equipe na Phoenix Festa porque ambas estão lutando por seus pais. Com Saya e Kirin reencenando suas fantasias de Lara Croft durante suas sessões de treinamento, onde elas derrubam oponentes sem esforço, Ayato e Jules começaram a observar como uma força a ser reconhecida. Ayato também é o estudante número 1 em Seiducon agora. E é por isso que ele continua atraindo fangirls, que querem seu autógrafo e tudo mais que ele tem a oferecer como homem. Enquanto discutem a nova influência de Ayato, ele descobre que os estudantes até têm leilões online sobre as performances dos Page One, onde Kirin e Saya tentam a sorte, dizendo a Ayato que também estão torcendo por ele como metade das garotas desta escola, mas Julius aponta se elas ainda serão tão solidárias caso se encontrem na Phoenix Festa. Deixando os sentimentos de lado, as garotas planejam dar o seu melhor, e é por isso que Ayato sugere que elas deveriam treinar para estarem em sincronia, já que ambas são tão poderosas individualmente. É por isso que Saya anuncia que elas não virão à próxima sessão de treinamento e passarão o dia se conectando. Mas Saya na verdade tem a personalidade da Vandinha Adams, então ela realmente não sabe como se conectar com alguém, e Kirin é ainda pior porque ela viveu isolada a vida toda. Saya menciona que precisa de uma parceira de compras para recriar seu momento Uma Linda Mulher, porque ela tem as habilidades de direção de uma universitária bêbada. Então Kirin se junta a ela em sua viagem à cidade para comprar um presente para seu pai, cujo aniversário está chegando em breve, mas este homem aparentemente não tem personalidade, e é por isso que elas não conseguem encontrar nenhum presente interessante para ele. Sentadas, elas discutem como Saya é filha de um cientista louco, e é por isso que todos os seus luxes são feitos à mão por ele, que lhe presenteia com uma nova arma em cada aniversário. Isso dá uma ideia a Saya, e ela mostra a Kirin a localização de uma loja fora do distrito comercial, que fica em uma área super gritty e sombria. Elas vão à loja de penhores de Luxes, onde Saya consegue uma arma com um gerador super raro que é semelhante à tecnologia de seu pai, provando que ela é totalmente adepta do estilo de vida de garimpo. Mais tarde, Saya dá a Kirin uma aula de natação para que ela possa impressionar Ayato sendo uma mulher independente na próxima vez que acabarem molhadas e encharcadas. Saya sai da piscina para pegar algumas bebidas enquanto Kirin pratica e acaba acidentalmente virando a boia de outra garota.
A Bimbo loira está prestes a brigar e desafiar Kirin para um duelo quando a reconhece como a velocidade da lâmina relâmpago e continua a intimidá-la de qualquer maneira. A Karen Barbie ainda está tagarelando quando Saya a derruba com um tiro na cabeça, chamando-a de malvada. A garota loira chamada Violet, que está em 35º lugar em Queen Valley, desafia Saya para um duelo que termina em segundos, enquanto Saya bombardeia Violet com sua mega arma. Depois, Saya confronta Kirin por ser uma capacho e deixar as pessoas a pisarem. E Kirin responde que suas configurações padrão estão no modo vítima agora por causa de Kuichirou. A sua maneira tão atenciosa e recatada, Saya incentiva Kirin a ter mais orgulho de suas forças e elas também passam a se chamar pelo primeiro nome. Na próxima sessão de treinamento, elas estão tão em sincronia como duas melhores amigas que até Ayato e Julie admitem que teriam que melhorar seu próprio jogo. Quando os confrontos para a Phoenix são divulgados, Cláudia e Yabuki notam que a equipe de Ayato está no bloco C, enquanto a de Kirin está no bloco L. Mas de qualquer forma, ambos terão que se manter longe de Irene, uma vixen implacável de Leowolf, cujo cartão de rosto e histórico são imbatíveis. Dirk e sua garota Corona entram em uma das salas de disciplina em Leowolf, que são basicamente celas de tortura para estudantes rebeldes. Acorrentada lá dentro está Irene, vestida com uma roupa gótica, parecendo o sonho safadinho de todo gamer. Dirk a ordena a esmagar Ayato na Phoenix Festa, após o que caberá a ela permanecer no torneio ou sair, desde que ela derrote Ayato, porque seu serve causaria problemas para eles mais tarde. Ela entende a tarefa e pergunta sobre sua irmã, que Dirk tem usado para chantagear essa vilã a ser uma boa garota obediente. Assim que ela começa a seguir suas regras, ele a liberta e lhe traz alguns lanches para animá-la. Algum tempo depois, a cerimônia de abertura da Phoenix Festa começa, e o super jovem e elegante presidente do comitê da Phoenix Festa começa a se dirigir aos estudantes, enquanto Julius atualiza Ayato sobre como ele é um ex-aluno de Seidukan e desejava se juntar ao comitê de gestão após vencer a Phoenix. Enquanto sussurram sobre o quão astuto este homem é, ele lança a Ayato um olhar de lado bombástico, enquanto anuncia que, de agora em diante, todos os lutadores podem usar armas autônomas, o que favorece Alicante, mas ninguém pode realmente fazer nada a respeito. Como eles têm algum tempo para matar antes de sua primeira partida, Ayato e Julius decidem almoçar. Ayato avista Lester e Randy, e os convida também, mas eles estão com um espírito super competitivo agora e o rejeitam como eu faço com todo homem que não é Zayn Malik. Saya finalmente encontra Ayato e lhe dá um abraço surpresa, enquanto Kirin lhe entrega o almoço caseiro que elas prepararam para ele como donas de casa dedicadas. Quando Julius critica os bolinhos de arroz de Saya por serem grandes demais para comer, Saya retruca que, em sua opinião, o tamanho importa, o que deixa Julius ainda mais irritada. Enquanto Ayato está ocupado dando tapinhas na cabeça de Kirin e Saya pelo almoço que elas fizeram para ele, Julius as leva para a sala de espera, onde Saya prova ser uma grande comilona ao comer 4 daqueles gigantescos bolinhos de arroz. Elas ligam a transmissão ao vivo da festa, que durará 2 semanas, começando com uma rodada preliminar que reduzirá as 256 equipes para as 32 melhores. Então, outro sorteio decidirá os confrontos para as finais, onde uma equipe perderá quando os distintivos escolares de ambos os membros forem destruídos, desmaiarem, se renderem ou forem julgados como perdedores, e a equipe vencedora receberá pontos para os registros oficiais de sua escola. A primeira partida de Ayato e Julius é contra Guardworth, onde Julius acena para a multidão com um aceno real, fazendo todos enlouquecerem como em lutas Sui, em um show da Tournée Ares. Ela deixa Ayato assumir a liderança e ele sozinho vence a batalha antes que os oponentes possam sequer perceber o que está acontecendo. Julius quer manter o mistério sobre o selo de Ayato e seus padrões de trabalho em equipe, e é por isso que ela o aconselha a ser o mais evasivo possível durante a entrevista dos vencedores. Yabuki também veio farejando para obter os detalhes da estratégia de Alakante à luz do novo anúncio, mas eles o excluíram, como meus pais fizeram comigo depois que roubei todo o dinheiro deles para uma viagem à Disneylândia. Antes da partida de Alakante, Ernesto se mostra bastante arrogante e deseja transmitir uma imagem de total imparcialidade. Por isso ela divulga publicamente informações sobre seus bonecos de combate autônomos, Artie e Rimsey, para o grande desespero de Camila. Artie se revela tão dramático quanto sua mestra ao dar aos seus oponentes da Leowolf 1 minuto de vantagem para tentar derrotá-lo. Ramsey parece ser bem mais sensata, assim como Camila, mas suporta as teatralidades de Artie para manter a dignidade de sua mestra. E ainda assim, eles permanecem ilesos durante todo o minuto em que os estudantes da Leowolf lançam todos os ataques contra eles. Assim que o período de carência termina, Artie vence a partida com um único golpe, provando que ele não é menos que o ciborgue da Liga da Justiça. Após a vitória de Alicante, o pai de Saya a liga para orientá-la sobre como ela pode penetrar o escudo de luz de Artie, caso seja necessário, e a envia à alfândega para receber uma nova arma que ele lhe enviou. Enquanto Ayato e Julius continuam praticando para a próxima partida, Artie exibe sua vitória na frente de Ernesto apenas para levar um chute de Rimsey por ser um pirralho arrogante.
Isso faz Art questionar o motivo de ser programado para ser indefeso, mesmo quando seus poderes são equivalentes, ao que Ernesto responde que ela é uma mulher que apoia outras mulheres e é grande defensora do poder feminino, razão pela qual ela projetou Art de uma forma que ele nunca possa vencer Rimsey. Mas o que essa pseudo-feminista intencionalmente omite é que ela fez de Rimsey o limitador de Art. Ayato e Julius estão voltando de uma sessão de treino quando vem Irene espancando homens aleatórios na rua, simplesmente porque ela pode. Quando ela avista Ayato na multidão, está prestes a iniciar uma briga com Julius, mas sua irmã certinha, chamada Priscila, aparece para discipliná-la. Ela se desculpa em nome de Irene porque é uma pacifista e leva a irmã embora. Mais tarde, Juliana investiga Priscila em seu banco de dados, apenas para descobrir que ela não tem classificação e é basicamente uma ninguém, razão pela qual a única informação disponível sobre ela é que ela é a parceira de Irene. Julius admite que provocou Irene intencionalmente para obter pistas sobre por que ela estava mirando em Ayato ou qual esquema sinistro Leowolf poderia estar tramando. Assim que a partida de Seiya e Kirin começa, Seiya fica um pouco chateada, já que todos a confundem com uma mineradora por ser construída como uma geladeira, e também porque ela ainda não vê Ayato na plateia. Kirin a assegura de que ele está a caminho, e desvia a atenção dela para seus competidores, que parecem bastante competentes. Assim que a partida começa, Kirin derruba sua oponente enquanto Seiya continua lutando contra a dela, até que ela decide que é o suficiente, e o finaliza com um tiro de arma mais brilhante que o meu futuro. Após a luta, enquanto tomam banho juntas e brincam sem roupas porque Seiya não consegue se controlar, elas recebem uma notificação de que Ayato e Julius estão esperando lá fora, razão pela qual Kirin pede um momento. Mas Seiya parece estar no modo atrevido e os deixa entrar para se revelar e Kirin em seus trajes de aniversário. Na próxima partida de Ayato e Julius, eles enfrentam uma dupla de Queen Veil chamada Non-Sugar. Apesar de serem os favoritos dos fãs, Non-Sugar são transformados em S'mores, sozinhos, pelos ataques de chamas de Julissa. Agora que terminaram o dia, Ayato sugere ir ao local de Seiya e Kirin para torcer por elas na próxima partida. Mas Julissa aponta que o local é muito longe para eles chegarem a tempo. Aparentemente ela o quer só para si, razão pela qual ela lhe mostra os sanduíches que embalou para que pudessem almoçar juntos. Nesse ritmo, Ayato terá todas as 3 refeições servidas por suas fãs. Parece que Julius passou por todo esse trabalho porque ela também está querendo aquele carinho dele, e assim que ele finalmente a dá, ela sente que tudo está certo com o mundo novamente. Eles assistem à luta de Lester e Randy contra Irene e Priscila, onde Lester continua se movendo para evitar o ataque de gravidade de Irene, porque ele sabe que seu Orgalux a drena quanto mais tempo ela o empunha. Mas Irene está muito familiarizada com homens que a odeiam sem motivo, razão pela qual ela rapidamente imobiliza Randy. Depois disso, ela chuta Lester em seu rosto masculino esculpido, mas ele se mantém firme e oferece uma boa luta. Vendo que precisa disso para vencer, Irene obtém o consentimento de Priscila antes de morder seu pescoço e sugar seu sangue como se fosse da família Cullen em Crepúsculo. Assim que Irene obtém seu Kool-Aid humano, Priscila magicamente regenera seu sangue perdido, o que se revela ser seu poder secreto. Enjoado com todo o momento Nosferatu, Lester se prepara enquanto ela planta seus pés no chão com sua foice da gravidade. Ele está praticamente de joelhos quando se rende para manter a dignidade que lhe resta. E Ayato e Julius assistem tensos, sentindo-se mal por este homem ter que continuar acumulando uma derrota após a outra. Cláudia parabeniza Ayato por chegar às finais, expressando que ela tem muito a ganhar com ele de todas as formas que ele pode imaginar, enquanto ela está prestes a sortear seus confrontos. Reclamando sobre como Julia e os outros o têm esgotado ultimamente, ela quase o abraça, dizendo o quanto sente falta dele. Como sempre, outra garota interrompe, e desta vez é Kirin ligando para Ayato para relatar que ela perdeu Seiya em algum lugar do distrito comercial e precisa da ajuda dele para encontrá-la. Apenas para deixá-lo preocupado com ela, Cláudia age com raiva por ele não passar mais tempo com ela, mas depois deixa pra lá porque ela não é mesquinha assim e tem muitos rãs. Ela o faz prometer que ele a compensará mais tarde, e Ayato concorda sem saber o quão estranha ela pode ficar quando quer. Ayato está procurando Seiya pelas ruas quando encontra Priscila, que está sendo perseguida por um grupo de estudantes Neanderthal the Wolf. Ayato consegue resgatá-la, e ela lhe diz que provavelmente estavam atrás dela, por causa da comoção que Irene causou no cassino, mas ela rapidamente percebe que está sendo uma piquenique, ao desrespeitar a própria irmã na frente de um cara qualquer, razão pela qual também defende Irene, dizendo que ela é, no fundo, uma pessoa sensível que deve estar a caminho para salvar Priscila agora mesmo. Como se fosse um sinal, Irene aparece espumando pela boca ao ver Ayato porque ela o confunde com alguém que machucou Priscila. Embora Priscila tente esclarecer as coisas, Irene não consegue imaginar um inimigo sendo legal sem motivo, razão pela qual ela está prestes a dizer a Priscila para segurar suas argolas. Mas a submissa Priscila finalmente se manifesta e acalma Irene para garantir que ela não lute contra Ayato, dando-lhe tempo para ligar para Sai e perceber que Kirin já a encontrou. Para acertar as contas com Ayato por salvar Priscila, Irene compartilha os últimos confrontos com ele. Depois disso, ela vai até Dirk e o repreende por não cumprir sua parte do acordo e garantir a segurança de Priscila.
Acontece que ninguém realmente se importa com a segurança de Priscila, apenas porque ela é uma regenerativa e pode facilmente regenerar os órgãos que perde, o que deixa Irene toda hormonal e ela tenta atacar Dirk. Ele a lembra que se algo acontecer a ele, não haverá ninguém por perto para proteger Priscila, razão pela qual Irene decide retribuir o favor de Hayato por conta própria para que possam lutar de forma justa mais tarde. Quando ela se vai, Dirk faz Corona fazer uma leitura que mostra resultados absolutos de que Irene e Priscila vencerão, dando-lhe confiança suficiente para contatar alguém chamado o Sétimo Olho Dourado, enquanto Corona organiza seu encontro com um vice-presidente. Hayato menciona que foi convidado para jantar por Irene e Priscila, como forma de gratidão, o que faz Julie retrucar. Ela o lembra que ele vai festejar com seus oponentes para a próxima partida. Vendo que Hayato continuará a se impar por toda mulher que encontrar, Júlio se convida para o jantar, que é no apartamento chique das irmãs. Priscila atua como anfitriã da noite, enquanto Irene se senta irritada à mesa. Enquanto desfrutam da comida bussin de Priscila, Irene menciona como ela os usa para ganhar dinheiro para sobreviver, em vez de apostar lá por diversão. Quando Priscila sai para verificar o forno, Irene revela a história de como ela pegou emprestado uma enorme quantia de dinheiro de Dirk anos atrás, que ela paga de volta obedecendo a todas as suas ordens, exceto que ela não pode participar de festas por sua própria vontade ou usar o dinheiro do prêmio para quitar sua dívida, basicamente tornando-a uma escrava vitalícia. Para retribuir o favor, ela abertamente lhes diz que está fazendo a festa apenas para destruir Hayato sob o comando de Dirk, porque ele não quer que a serva resta atrapalhe seu caminho, como aconteceu quando uma estudante a empunhava anos atrás. Isso acende tantos alarmes na cabeça de Hayato que ele sente como se já fosse Natal, mas ele não diz nada na frente das garotas porque precisa manter sua pose de cara tranquilo. Ver a dinâmica de Irene com Priscila o faz sentir ainda mais falta de Haruka, antes que ele diga a Priscila que desabafa com Hayato e Julius sobre como Irene só luta por ela e como ela às vezes sente medo quando Irene empunha a Gravescythe e parece que a arma está controlando. Em vez do contrário, no caminho para casa, Julius instrui Hayato a não ser mole com as irmãs um dia antes da luta, apenas porque ele ouviu a história triste delas antes de ir para o quarto dela. Hayato, por outro lado, faz uma ligação de última hora para Cláudia, e vai ao quarto dela porque precisa de um favor. Quando ele chega lá, ela parece estar em um estado de transe. Ela o ataca do nada, e está prestes a empalá-lo com suas espadas gêmeas quando ele a toca e chama seu nome, acordando-a e trazendo-a de volta aos seus sentidos. Ela se desculpa com ele e pede que ele se junte à Griffin Festa como parte de sua equipe no próximo ano, e ele concorda com a condição de que Julius também possa acompanhá-los. Agora que são companheiros de equipe, ela finalmente lhe dá a fofoca suculenta sobre como, toda vez que ela dorme, ela sonha com o momento exato de sua eventual morte, graças à sua arma. A parte complicada é que cada sonho envolve um cenário diferente do fim de sua assinatura de vida, razão pela qual ninguém foi capaz de suportar empunhar esta arma antes dela. Agora que ela está se abrindo demais em sua vulnerabilidade e claramente tem o vômito de palavras, Hayato tenta descobrir qual é o seu desejo final, mas ela é mais esperta que isso e mantém seu mistério. Agindo como um gato curioso hoje, Hayato também a questiona sobre como cada um dos Orgaluches tem personalidades próprias, com Serveresta sendo nobre, mas um tanto rebelde. A Pandora de Cláudia tem a personalidade mais sombria para combinar com seu próprio coração negro, e a foice gananciosa é possivelmente perigosa, pois não só influenciou a personalidade de Irene, mas também a transformou em uma vampira literal para satisfazer sua própria sede de sangue. Agora que ele tem o que veio buscar, Hayato se despede como um homem típico do século XXI, apesar de seu convite sedutor para passar o tempo, o que é discretamente impressionante. Enquanto Hayato volta para seu quarto, Julius e Cláudia manifestam sua vitória, enquanto Priscila ganha novas rugas de preocupação no rosto porque Irene ainda não voltou para casa. Enquanto isso, Irene está fazendo um tratamento facial de vampiro, inspirado nas Kardashian depois de acabar com todos os caras da La Wolf que poderiam tocar em sua irmãzinha. Irene teve que ser assim, já que sua cidade natal foi assolada pela guerra durante a infância delas. Um dia, Priscila acabou esmagada sob alguns escombros e Irene tinha certeza de que sua irmã mais nova estava perdida. Mas foi então que as habilidades regenerativas de Priscila foram descobertas e as irmãs se tornaram um alvo devido aos seus poderes. Sem ter para onde ir, Irene recorreu a um favor do idiota do Dirk, que lhe deu a foice gananciosa. Assim que Irene a tocou, o Orgalux ativou porque havia encontrado o hospedeiro perfeito para se aproveitar. Recriando a icônica frase de Lucifer Morningstar, perguntando a Irene o que ela realmente desejava, Dirk aprendeu para a vida toda, e ela deixou acontecer porque a foice gananciosa deu à sua personalidade a maior decadência do século. Avançando para o presente, é o dia da partida delas contra Hayato e Julius, e como sempre, Irene diz a Priscila para deixar a briga de gatas com ela, enquanto ela pode apenas ficar parada, bonita. Mas Irene já sabe que a luta de hoje não será tão fácil quanto as partidas anteriores, razão pela qual Irene alimenta a foice sugando o sangue de Priscila.
Compreendendo que a ansiedade vive de graça na cabeça de Priscila, Irene a abraça e a assegura de que essa era patética de suas vidas logo terminará. Por outro lado, Hayato está contemplando o significado da vida quando Julius o avisa que a partida deles está prestes a começar. Como Hayato é o CEO da imprevisibilidade, ele teve uma nova ideia e a sussurra nos ouvidos de Julius, porque sabe que estou de olho nele. Enquanto caminham para a arena, Julie o lembra que ela tem que vencer a todo custo, então ela não tem problema em usar a ideia dele para vencer, porque eles são parceiros, afinal. Eles se preparam para enfrentar a foice gananciosa com um toque de punho amigável. Assim que a partida começa, Hayato lança sua força selvagem, abrindo totalmente seu serve a resta, enquanto Julius começa lançando chamas em Irene. Ela as desvia facilmente, e logo é encontrada por Hayato, que se aproximou dela nesse meio tempo, e seus Orgoluxes se chocam. Embora Hayato e Julius continuem atacando-a juntos, Irene se mantém firme e tenta imobilizar Hayato. Irene constrói um escudo de defesa estático ao redor de si mesma e de Priscila, e começa a se alimentar para reabastecer, enquanto Hayato percebe que lhe restam cerca de 2 minutos até que seu aprisionamento comece. Julie o sinaliza que está pronta para a ideia dele e que agora é a hora de agir. Então, enquanto ela distrai Irene com seus ataques de chama, Hayato se concentra e mira na Gravisight com seu Serve a Resta, causando uma enorme onda de energia que os joga a vários metros de distância. Com a ideia dele se revelando um fracasso, Julius aponta que eles estão ficando sem tempo e desfere seu ataque mais poderoso que literalmente cava uma cratera na arena. Mas, à medida que a fumaça diminui, parece que a foice de alguma forma protegeu Irene, para o grande alívio de Priscila. Ela corre para Irene para verificar como ela está enquanto Hayato é enfraquecido por seu aprisionamento. Em um verdadeiro momento, que inferno, Irene perde todo o controle para a foice, imobilizando todos no ringue, incluindo Priscila, que está de joelhos e implorando como aquela música de Manskin, interpretando a heroína como sempre. Hayato lentamente dá alguns passos em direção a Irene, usando toda a sua força, enquanto grita para ela recuperar o controle e se apegar ao que realmente importa para ela. Isso traz Irene de volta, mas apenas por alguns segundos, durante os quais ela solta Priscila e começa a emitir uma grande energia enquanto levita no ar como alguma garota possuída de invocação do mal. Nesse momento, Cerberesta decide dar a Hayato o apelido de Jet 2 Holiday, porque nada supera um Jet 2 Holiday. O que Cerberesta garante mostrando-lhe as memórias de quando Haruka empunhava a arma e estava em uma situação semelhante a esta. Recebendo um grande impulso de poder de Cerberesta, Hayato se esforça ao máximo e quebra o núcleo da Gravicity para que não seja mais um parasita para Irene a partir de agora. Agora que seu Orgalux está destruído, Irene também desmaia, marcando Hayato e Julius como os vencedores desta partida. Agora que está completamente exausto, Hayato também desmaia na TV ao vivo, enquanto Dirk assiste, reconhecendo-o como irmão de Haruka, enquanto ele contempla aceitar a ajuda de Ernesto para evitar o envolvimento de Ji-Long em seu esquema sinistro. Neste ponto, Hayato tem todos os olhos voltados para ele, especialmente os dos presidentes de todas as academias, que parecem ter descoberto seu ponto fraco agora. Priscila acorda em um hospital porque Irene havia drenado muito de seu sangue, como uma irmã gananciosa típica, e se sente super aliviada ao descobrir que Hayato não só quebrou a foice, mas que Dirk também não os puniu por isso. Finalmente criando coragem, Priscila decide não ser mais um fardo e lutar ao lado de Irene para que possam pagar sua dívida o mais rápido possível. Agora que Hayato está super frágil como meu coração, Julise se sente preocupada com ele, mas ele transforma essa preocupação em borboletas ao seduzi-la com palavras. Ele decide lutar contra seu selo de uma vez por todas e ela agarra seu rosto, fazendo-o prometer que a deixará estar lá pra ele porque eles são parceiros, afinal. Nossa garota Julie está finalmente prestes a conseguir um beijo, quando seu karma ruim a alcança e os outros entram para verificar Hayato e estragar o momento. Enquanto Hayato sente seus acolchoamentos, um após o outro, todos brigam para ver quem o cuidará para que ele se recupere, enquanto Yabuki fica do lado de fora se perguntando como este torneio terminará e por que a vida é tão injusta.